Fala galera, tudo bem? João Dornelles mais uma vez aqui e hoje eu vim falar de um assunto. Hoje o assunto é profundo, vamos dizer assim. Eu tive nesse final de semana que passou a oportunidade de ministrar a 14ª turma de formação em coaching em Manaus e algumas coisas aconteceram nesse final de semana que mexeram bastante comigo e me fizeram ter vontade de falar desse assunto, desse tema que está o nome do vídeo aí, sobre perdão, sobre perdoar. Eu venho traçando um caminho pessoal já, de desenvolvimento pessoal há bastante tempo, e o perdão em vários momentos fez parte da minha vida. E todas as vezes que eu entrei em contato com esse sentimento, ele me fez muito feliz, me fez muito pleno, me tirou uma carga muito grande das costas. E então, o que eu tô te falando aqui hoje sobre perdão não é de alguém que estuda o perdão só, ou o perdão nos relacionamentos, mas de quem viveu e busca viver o perdão constantemente. O perdão ele pode ser bastante simples, como o perdoar comportamentos diários de alguém que você não gosta. Como eu brinquei muito nessa turma no final de semana, que eu tinha uma aluna que estava reclamando muito que o marido deixava a toalha em cima da cama, molhada em cima da cama. Então, desde você perdoar pequenas coisinhas, como o seu marido, sua esposa que deixa a toalha molhada em cima da cama, alguma coisa fora do lugar, até coisas muito grandes, como a capacidade de você perdoar alguém que te fez muito mal durante a vida. E de alguma forma, o perdão de todas essas maneiras, de todas essas formas, pequenas ou muito significativas e grandiosas, faz muito bem para as pessoas. Nesse final de semana, nessa turma, vale lembrar que eu tenho 30 anos e eu trabalho com desenvolvimento humano desde os meus 23 anos. Desde os 25 eu ministro turmas de formação em coaching no Brasil inteiro. Quer dizer, eu viajo o Brasil todo conhecendo pessoas, histórias. Eu já ouvi muita história de muita dor, né? Dos dois lados. Já ouvi muita história de superação, de pessoas que passaram por histórias muito difíceis e conseguiram com otimismo, fé e perdão superar as situações. Então se perdoaram por coisas que fizeram para si, ou perdoaram outras pessoas por terem prejudicado elas, enfim. E ao mesmo tempo também, dentro dessas histórias de superação, ou mesmo com outras pessoas, eu já ouvi muita história de dor e ouço muita história de dor, de sofrimento, e todo ser humano sofre de alguma forma. E aí por isso que eu resolvi falar de perdão dessa vez. Nesse final de semana aconteceu em uma outra turma, que não foi minha turma, foi a turma de um colega, de um irmão meu de alma, um parceiro, que também é treinador. E numa turma dele aconteceu uma situação louca, que eu talvez não sei com que palavra eu posso usar para definir, mas tinha um médico e uma enfermeira nessa turma como alunos, e durante o treinamento num hotel, um dos hóspedes do hotel passou mal e esse médico foi chamado dentro de sala de aula para socorrer essa pessoa. E com a ajuda desse médico, do treinador e de outra pessoa, da enfermeira, eles tentaram salvar essa pessoa e infelizmente essa pessoa faleceu, ela não resistiu. E claro que todo dia, e nesses últimos 4 ou 5 dias, que quando essa pessoa faleceu, várias outras pessoas faleceram no Brasil e no mundo todo. Mas a grande reflexão que foi gerada através dessa história, eu tive a oportunidade de trocar, de contar um pouco dessa história para minha turma, e a reflexão que foi gerada na turma é como a vida de alguma forma ela é frágil, no sentido de dizer que hoje a gente está aqui e amanhã pode ser que não esteja, hoje eu estou gravando esse vídeo, pode ser que amanhã eu não grave, porque a gente não sabe quando é que a vida vai terminar, né? E a vida é relativamente curta, a gente não sabe o que tem depois dela, se tem alguma coisa, espero e rezo para que acredito que verdadeiramente possa ter, mas a reflexão foi gerada é até que ponto a gente, eu falo você, eu e todas as pessoas do mundo, verdadeiramente dão valor à vida que vivem, dão valor às pessoas que vivem, às pessoas que nós amamos, quanto a gente consegue valorizar e fazer aquilo que é realmente importante pra gente, ao invés de ficar perdendo tempo com um trabalho que não faz sentido, de estar com pessoas que talvez não nos completam, de viver vida que não nos completam, ou fazer coisas que nos fazem mal, mentir para nós mesmos de alguma forma e buscando essa tal dessa felicidade, esse sucesso. Eu tenho descoberto ao decorrer dos tempos cada vez mais nas minhas viagens, nas minhas turmas, nos meus estudos, eu sou formado em minha pós-graduação em psicologia positiva, que é a ciência da felicidade. Eu tenho entendido cada vez mais o que é ser feliz. E a felicidade está nas pequenas coisas, a felicidade está no sentimento, a felicidade está aqui dentro. A felicidade está dentro da nossa cabeça e não fora dela.
Fora dela é possível encontrar um pouquinho também, mas a maior parte da felicidade está aqui dentro. A felicidade está nas relações também, com quem a gente relaciona, se a gente está próximo ou não das pessoas que a gente ama. Uma das coisas que eu comentei com a minha turma esse ano, na minha busca por desenvolver a minha vida e levar a minha vida para um nível de legado, é que eu, durante os últimos 10 anos talvez, eu tenho me encontrado uma vez por ano com a minha família, com os meus familiares mais próximos, né, com a minha mãe, com a minha irmã, uma vez por ano. O meu pai menos ainda, porque a gente só consegue se ver quando ele vai pro sul também, é mais difícil, a gente mora em lugares diferentes. E esse ano eu já me estruturei, eu já fui ver minha família uma vez, em julho vou ver outra vez, no final do ano vou ver outra vez, e ainda tem uma outra data que eu vou definir para ir ver meu pai num outro momento. Quer dizer, eu vou encontrar pessoas importantes para mim na minha família pelo menos 4 vezes esse ano, porque tá cada vez mais importante para mim, que a felicidade está nisso. Mas ok, João, se a gente não está falando aqui sobre perdoar, sim, estamos. E entenda que tudo isso tem a ver com um pouco de perdão, que tem a ver com a vida, né? Nessa última turma, depois dessa história toda, outras histórias aconteceram dentro de sala de aula. Uma das histórias foi de um aluno que disse que contou um pouco, claro, não vou abrir nomes ou histórias completas aqui para manter o sigilo, a confidencialidade das informações e das pessoas, mas teve um aluno que contou sobre uma história que ele viveu, que vive até hoje, e que ele, há muitos anos atrás, adquiriu uma doença, e durante pelo menos 6 anos da vida dele, ele ficou escondendo essa doença das pessoas, da família, sofrendo sozinho, se julgando, se culpando, sem se perdoar, né, pelo que tinha acontecido. E o que mais me surpreendeu na fala dele, para mostrar a capacidade que ele teve de perdão, é que ele disse que se ele pudesse voltar no tempo, ele não voltaria para quando ele contraiu a doença. Ele voltaria para quando ele descobriu que ele tinha essa doença, e que o que ele mudaria é que ele contaria para as pessoas. Porque ele entendeu que através da história dele ele poderia ajudar outras pessoas, isso poderia ser uma missão, um propósito de vida, e mais, ele não ficaria tanto tempo, foram mais de 6 anos, ele não ficaria sofrendo sozinho. Ele dividiria com as pessoas que ele ama, e ele buscaria apoio e suporte nas pessoas que ele ama, e nós também ficamos cheios de vergonha e não nos perdoamos pelos erros que nós cometemos, e não perdoamos as pessoas, e aí a gente não pede ajuda, a gente pede oportunidade, de, mesmo uma situação difícil, passar a situação difícil perto das pessoas que a gente ama para nos ajudar por conta dessas culpas todas. Logo depois desse aluno, uma outra aluna falou, comentando um pouco sobre, dizendo que a mãe dela morreu há poucos meses e que a mãe era a pessoa mais importante da vida dela, e deixando uma mensagem dizendo para as pessoas: aproveitem as pessoas que estão perto de você. Aproveite o máximo que você puder das pessoas, porque um dia elas não vão mais estar, e talvez a gente não tenha aproveitado agora, hoje, a oportunidade de dizer para as pessoas o quanto a gente as ama e estar perto delas. E eu trouxe essa história toda para falar e refletir sobre perdão, porque muitas vezes eu sei, pela experiência com os meus alunos, que muitos de nós ficamos durante muito tempo magoados com pessoas que nós amamos, sem perdoar, sem ter a capacidade de perdoar. Isso gera sofrimento pra gente, gera sofrimento para as pessoas que a gente ama, gera sofrimento para nossa família, para outras pessoas ao nosso redor, pela nossa incapacidade de olhar para o passado e entender que aquilo que aconteceu passou. E talvez a grande sacada desse vídeo que eu quero trazer hoje é o seguinte: o que passou, passou. Não tem como voltar atrás. Agora, tudo o que aconteceu na nossa história determina quem nós somos hoje. Então, se você fala da sua história lembrando de coisas ruins do passado, a sua vida hoje tende a ser ruim, e naturalmente o seu futuro tende a se construir algo não tão bom também. Então, perdoar a si mesmo, eu acho que eu não comentei nesse vídeo ainda, é uma frase do Shakespeare, que eu, incorporando outras coisas na frase dele, que dizia o seguinte: ter raiva, ódio, mágoa de si ou de outras pessoas principalmente, sentir raiva, sentir ódio, sentir mágoa, é a mesma coisa que tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Quer dizer, se alguém te machucou, te prejudicou, ou você mesmo se prejudicou no decorrer da vida, já passou da hora de você perdoar o que aconteceu. Porque não perdoar é como se você amarrasse uma bola de ferro pesada no seu pé e ela ficasse te puxando para baixo, para trás. Então talvez a partir de agora você já esteja mais do que pronto para entender que tudo que aconteceu na vida aconteceu e não tem como ser mudado, mas que daqui para frente você pode sim mudar o que vai acontecer, e talvez agregar perdão para sua vida seja um dos grandes segredos da felicidade. Eu não fui criado pelo meu pai biológico, e eu durante muitos anos fui muito magoado com meu pai biológico, porque quando eu nasci ele e minha mãe já não estavam juntos, e durante muitos anos nós brigamos por brigas judiciais, por pensão e essas coisas todas, e nessas brigas todas eu efetivamente já tinha pouco contato com meu pai biológico, deixei de ter o pouco contato que eu tinha,
briguei com meu irmão, eu não brigamos efetivamente, mas ele se sentiu magoado, chateado comigo por N motivos, e aí depois nunca mais nos falamos. E quer dizer, meu pai é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sem ele eu não existiria, foi ele que me deu a vida. Então não interessa qualquer coisa que ele tenha feito. Eu não tenho a capacidade, eu não tenho o direito de julgar o meu pai. Independente disso, o que eu entendi é que eu precisava só abrir mão dos meus julgamentos em relação ao meu pai, ao meu irmão, qualquer outra pessoa, e olhar com um olhar de compaixão, e entender e olhar tudo de bom. É uma coisa que o Tony Robbins disse naquele filme dele que está no Netflix. Se você não assistiu, assiste lá. Ele diz o seguinte, ele disse para uma moça: você quer culpar as pessoas pelas coisas ruins que elas fizeram? Beleza, pode culpar, não tem problema, culpa mesmo, mas culpa pelas coisas boas também. Então eu culpei meu pai por não estar comigo, culpei por várias coisas, enfim, minha cabeça imaginava várias coisas, era magoado com várias coisas, sim, mas chegou um momento em que eu comecei a culpar o meu pai por me dar a vida, culpar o meu pai por ser responsável por estar aqui. E depois de muitos anos eu entrei em contato com ele, já faz alguns anos isso, e quando eu entrei em contato com ele, uma das frases que eu ouvi dele na época foi: isso que você fez de vir falar comigo foi o melhor presente que você poderia ter me dado na vida. E isso foi muito significativo para mim. Depois disso a gente conversou mais e eu queria ter encontrado ele para falar várias coisas, mas estava demorando. Eu peguei e escrevi, mandei mesmo assim, sem falar, e ele gostou muito, me devolveu com toda a carta que eu mandei. Ele gostou muito de tudo que ouviu, falou muita coisa importante para mim também, e eu comecei a sentir na pele ali a importância de perdoar e agradecer a tudo que aconteceu na minha vida. Então foi isso aqui, mais do que um vídeo informativo, é um vídeo reflexivo, né, fazendo algumas reflexões sobre o que eu tenho vivido, sobre o que eu tenho visto na vida dos meus alunos. Então talvez a grande sacada é que se você quer ter uma vida mais abundante, mais próspera, vale a pena você começar, e cada um de nós começar a olhar para o passado e olhar com bons olhos para o passado. Perdoar o passado, entender que as coisas de ruim que aconteceram no passado foram as coisas que mais nos ajudaram a nos transformar nessa pessoa que nós somos hoje. Porque as situações boas de vida são boas, tudo bem, a gente curte, mas as situações ruins é que nos preparam para a vida, é que nos desenvolvem, é que fazem que a gente tenha que desenvolver novas habilidades, novas competências e nos transformam como ser humano. Isso tem a ver com um alto nível de inteligência emocional, perdoar com todas as forças do coração. Bom, essa é a reflexão de hoje, fica aí, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que talvez possam ser ajudadas através desse vídeo também, tá bom? Fica meu beijo, meu abraço aqui pra você e até a próxima.